tudo bem? Aqui quem fala é a professora Verônica e esse é um vídeo para falar sobre conjunções, né? Então, o que são conjunções? Conjunções são tipos de palavras, uma classe gramatical, né? Professora, mas não lembro o que são classes gramaticais. Vamos relembrar porque a gente já estudou. Substantivos dão nome a coisas, pessoas, cidades, locais, enfim, dão nome. Verbos mostram ações. Lembra? Correr, brincar, pular. Adjetivos são palavras que indicam qualidades, características. Baixo, gordo, grande, magro, bonito, feio, bom, barato, enfim. Elas dão características, dão qualidades. Relembramos então o que são as classes gramaticais? Exatamente, tipos de palavras. Então a gente vai analisar esses tipos de palavras em textos, em frases, tudo bem? Então, nós vamos conhecer um novo tipo de classe gramatical. Exatamente, que são as conjunções. O que são as conjunções? É um tipo de conexão entre palavras, frases e textos. Então, a conjunção, ela conecta ideias, ela conecta as palavras, ela conecta os textos, ela faz com que aquilo tenha sentido, tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. Ele não foi ao cinema porque estamos na quarentena. Esse porquê que está em verde é a conjunção. Liga duas orações, né? Mas o que são orações, professora? Na língua portuguesa, a palavra oração não tem sentido de oração de rezar, mas o sentido de que são frases com verbos. Então, toda vez que eu tenho uma frase que tem um verbo, eu tenho uma oração. Então, nós vamos chamar essas frases que as conjunções ligam de orações. Tudo bem? Então vamos lá. De volta ao exemplo. Ele não foi ao cinema porque estamos na quarentena. São duas frases diferentes, tanto que vocês podem ver que tem uma vírgula. Ele não foi ao cinema. O verbo dessa frase é foi, porque estamos na quarentena. O verbo dessa frase é estamos. E qual é a conjunção? A conjunção é o porquê. Tudo bem? Continuemos. Então, não existe só um tipo de conjunção. Conjunção tem vários tipos dentro dela. Tem várias separações. Elas são organizadas de acordo com a necessidade, com o uso delas, com o sentido que elas dão na frase. Tudo bem? E a gente vai estudar os tipos de conjunções. Alguns tipos de conjunções hoje. Conjunções de causa mostram o motivo, a explicação de alguma coisa, dão um porquê, tudo bem? Então vamos lá. Qual é o exemplo? Temos que estudar porque precisamos aprender. Ali ele já está te falando o porquê que ele precisa estudar, está te falando o motivo desse estudo. Uma listinha de conjunções de causa. Por quê? Pois, porquanto, como, pois que, por isso, que, visto que e como que. Essas conjunções, sempre que elas aparecem numa frase, elas dão esse sentido de explicação, esse sentido de organizar o motivo pelo qual aquilo está sendo feito. Tudo bem? Próxima. Conjunções de conclusão. Elas mostram o fim, o término de algo. Conclusão é concluir, é terminar, é o fim de algo. Então, vamos olhar. Fiz as atividades, por isso posso brincar agora. Então, ela já está te mostrando o que é que vai acontecer agora. E esse é o fim dessa relação. Eu fiz as atividades, por isso posso brincar agora. Então, ela já está chegando no fim daquele processo. Outras palavras de conjunções que indicam conclusão. Logo, pois, então, por isso, de modo que. Conjunções de explicação mostram o esclarecimento. Como assim? A explicação, o esclarecimento, o fim, né? Eu estou te esclarecendo aquilo que está acontecendo. Vou explicar.
Fui passear no parque, já que era o final de semana. Há uma explicação nessa frase. E o que indica essa explicação? Essa conjunção, que é o já que. Uma lista de conjunções de explicação. Porque, que, já que, visto que, uma vez que, isto é, ou seja, na verdade. Conjunções de consequências. Elas revelam o resultado de uma ação. Para eu ter uma consequência, eu preciso ter feito algo, né? Por exemplo, a consequência de estudar é aprender. Então vamos lá. Um exemplo: comi bolo demais, tanto que estou com dor de barriga. A consequência de comer bolo demais é estar com dor de barriga. Qual é a palavrinha, o termo, na verdade, que expressa isso na frase, que deixa claro isso na frase? É justamente essa conjunção, tanto que. Outras conjunções de consequência é que, de forma que, de sorte que, tanto que. Conjunções de adição mostram ganho, aumento, acréscimo de algo. Estou juntando coisas ali naquela frase. Exemplo: vi o CMSP e fiz as atividades de fração. Esse e aí é justamente essa conjunção de adição. Ele coloca mais coisas na frase, né? A pessoa fez mais coisas do que só ver o CMSP. Qual é a listinha de conjunções de adição? E, nem, não só, não apenas, não somente. Conjunções de tempo. Demonstram o passar do tempo. E aí eu estou falando do tempo cronológico, muitas vezes. Então, a frase marca que existe um tempo acontecendo ali. Não importa se é passado, se é presente, se é futuro. Tudo bem? E aí vamos lá. Exemplo: vou à praia logo que acabar a quarentena. Eu quero mesmo ir à praia logo que acabar a quarentena. Mas continuando. Vou à praia logo que acabar a quarentena. Esse logo que é a conjunção de tempo. Ele diz que assim que acabar a quarentena eu vou lá. Se eu trocasse por outro, por exemplo, vou à praia depois que acabar a quarentena, também seria uma conjunção de tempo. Vou ler as conjunções de tempo aqui do lado. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, uma vez que. Conjunções de condição mostram as regras para algo acontecer. Ó, isso só acontece a partir disso, disso, disso. Tudo bem? Vamos dar um exemplo. Vou jogar o videogame quando eu terminar de ajudar os meus irmãos. Então eu já sei que eu só vou poder jogar esse videogame quando eu fizer isso. Esse quando é justamente a conjunção de condição. E tem uma listinha do lado. Quando, desde que, a menos que, a não ser que, se caso. Conjunções de oposição mostram que a informação seguinte se opõe à contrária à primeira. Então, aquela informação da segunda oração, ela se opõe à primeira. Ela é contra a primeira de alguma maneira. Então, vamos ler o exemplo. Eu gosto de frutas, porém não resisti ao chocolate. Então, quer dizer, mesmo a pessoa gostando de fruta, o chocolate foi um pouquinho, digamos, mais interessante. Então, existe uma oposição, né, de ideias. E essa oposição de ideias é mostrada pela conjunção de oposição, que nessa frase é o porém. Mas tem uma listinha de outras palavras que a gente poderia colocar: mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia. Conjunções de finalidade mostram o motivo para o fim de algo. Por exemplo, eu acelerei as tarefas da escola para que pudesse ir andar de bicicleta. Então, a finalidade é para que fazer aquilo? É o motivo pelo qual se faz aquilo, né? Então, para que eu fiz? Para que eu acelerei a tarefa? Para ir poder andar de bicicleta. Então, esse para que é de finalidade. E poderia ser a fim de que, por quê, tudo bem?
Conjunções de alternância demonstram a ideia de opção, de escolha. Por exemplo, você pode responder no livro ou copiar no caderno. Então, você tem uma opção, você tem uma escolha. Esse ou aí é a conjunção de alternância que te dá essa opção de escolha. Então, quais são as outras opções de alternância aí? Ora, já, quer, seja, talvez. Então, bora revisar, né? Gente, conjunções são ligações entre frases com verbos, que chamamos de orações. Então, conjunções são ligações entre orações. Se eu ligo várias orações, eu ligo um texto. Tudo bem? Então, as conjunções elas dão essa conexão de ideias dentro do texto. Porque eu tenho que saber qual é a ideia para eu saber qual é o tipo de conjunção que eu vou usar. Eu não posso usar uma conjunção de conclusão se eu estou falando do tempo. Eu não posso usar uma conjunção de consequência se eu estou falando de finalidade. Eu não posso já usar uma conjunção de oposição se eu estou falando de causa. Então, cada um dos tipos de conjunção tem um motivo para existir. Vamos relembrar quais são eles: de causa, de conclusão, de explicação, de consequência, de adição, de tempo, de condição, de oposição, de finalidade e alternância. Você não precisa decorar todos, mas você precisa saber que essas conjunções existem. Tudo bem? Agora vamos exercitar. Como vocês vão fazer? Tem uma atividade sobre conjunções no Vem Voar na página 122 e 123, mas antes de fazer, vocês têm que ler o texto da página 116 e 117, porque senão você não vai conseguir responder, porque você não vai entender. Ele é um texto que a gente já trabalhou dentro da sala de aula antes da pandemia, chama Menina Pode Jogar Futebol, e é um texto jornalístico. Vocês vão ler esse texto e depois vão responder as páginas 122 e 123 com muita atenção e esmero, tá bom? É isso que eu espero. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira esse trabalho desse vídeo. Eu espero que esteja mais claro o que significa conjunções e que a gente possa conversar sobre isso nos grupos. A gente vai continuar estudando conjunções, mas que a gente possa conversar sobre isso nos grupos no decorrer dessa semana, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Beijinhos!